Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Terminou a 32ª rodada do Brasileirão 2019. Faltam apenas 6. E como de costume, terminou a rodada, o Resenha com Magalhães vem aqui no canal fazer o resumo do que aconteceu nesta rodada. Então eu peço a participação, de todos vocês, peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, apesar do YouTube quase sempre não avisar, mas ative a notificação, mas principalmente coloque os seus comentários, a participação de vocês, que é o mais importante para mim, de bater um papo. De vez em quando eu não consigo responder, mas eu coloco o dedinho, falo legal, coloco show, agradeço. Então a participação de vocês e até a conversa entre vocês mesmo, batendo papo, um torcedor de um time, torcedor do outro, desde que seja com educação, esse bate-papo é sadio, é entretenimento. Futebol é show, é entretenimento. A maioria dos clubes aqui no Brasil não vê isso, vê o futebol apenas como um negócio e resultado por resultado. O torcedor quase sempre fica em segundo ou terceiro plano, porque só pensa no resultado, não pensa na alegria, no entretenimento do torcedor de ver um bom futebol. É por isso que o nosso futebol foi caindo, e chegou no abismo de tomar de 7-1 da Alemanha em casa. Temos tudo para melhorar, mas depende muito dos times de futebol. Então vamos lá para fazer o nosso resumão. Bom, 32ª rodada. Tivemos Goiás 0, Santos 3. Eu disse na pré-rodada que o Santos era favorito. Ganhou e ganhou com autoridade. 3-0 em cima do Goiás, que dificultou para o Flamengo, jogou a vida contra o Flamengo, dificultou contra o Palmeiras que fez o gol no finalzinho. Santos foi lá e ganhou com autoridade. E eu vou dizer, e vou falar de novo, pelo futebol apresentado, por tudo que está envolvido, na minha visão, o Santos merece estar na segunda colocação. Hoje não está. Está a 3 pontos do vice-líder, que é o Palmeiras. Mas pelo futebol que eu gosto, o Santos merecia estar na segunda colocação. Mas futebol também é resultado. E o Palmeiras está na frente por causa de resultados. Tá? Mas eu estou falando de futebol. Então, Goiás 0, Santos 3. Merecido, incontestável. Palmeiras 1, Corinthians 1. Ser bem sincero, Palmeiras não merecia ter empatado. O Palmeiras merecia ter ganho o jogo. O primeiro tempo foi até parelho, o Corinthians até jogou um pouquinho melhor, mas no segundo tempo foi um ataque contra a defesa o tempo inteiro. O empate pro Palmeiras foi amargo, muito amargo, principalmente que ele tomou o gol. Ele tomou um gol aos 45, 46 e conseguiu fazer o gol aos 48. O empate. Foi empate, foi 1-1. O Corinthians jogou um pouco melhor. É porque o Corinthians está tendo que mudar o seu estilo de jogo. Agora, não é fácil. Vem de uma retranca há um tempão, aí chega no final, tem que mudar para ser ofensivo. É muito complicado até para os jogadores, mas o Coelho está tentando. Mas o Palmeiras merecia ter ganho o jogo. Tá? Merecia ter ganho o jogo. Foi melhor do que o Corinthians. O Corinthians foi melhor do que o Corinthians. Mas o Palmeiras, entendeu? O Corinthians do Coelho foi melhor do que o Corinthians do Carille. Mas o Palmeiras foi melhor do que os dois. Me merecia. Mas acabou que não aconteceu. O clássico é clássico e o Palmeiras empatou em 1-1 com o Corinthians. Ainda perdeu um pênalti que, para mim, eu fiz aqui, no meu critério, era pênalti. Mas pelo critério
da arbitragem hoje, aquilo não era para ter sido marcado pênalti. Porque já aconteceu lances iguais que não foi marcado pênalti e explicaram o porquê que não foi o pênalti. Não entendi por que deram o pênalti pro Palmeiras, mas perdeu o pênalti. Então, o Palmeiras não pode reclamar. Empatou, mas teve chance de ter ganho. Não ganhou porque perdeu o pênalti. 1-1, Palmeiras e Corinthians. Também falei que o Palmeiras era favorito, mas era clássico. Internacional 2, Fluminense 1. Nada normal. Apesar do Internacional também ser outro que o treinador está tentando fazer algumas coisas, algumas mudanças, tentando encontrar um time, tentando encaixar, mas é muito complicado porque muitos jogadores ali do Inter sabem que o Zé Ricardo não vai ser o próximo técnico é outro, vai ter alguns jogadores que vão sair. Meu amigo torcedor do Inter, talvez vocês aí no Sul não estejam sabendo, mas aqui no Rio de Janeiro está correndo um papo muito forte de ou Patrick ou Edenilson no Flamengo. Então pode estar tendo uma barca aí para sair ou um ou outro do Internacional. E com o dinheiro que o Flamengo tem, a gente não pode falar que não vai acontecer. Então, mas o Internacional ganhou do Fluminense, normal, ganhou de 2-1, porém vi uma parte do jogo Inter não estava jogando bem não, filho. O Inter não estava jogando bem não, a torcida estava incomodada, o Fluminense começou muito melhor, sufocando, jogando mais, pressionando, ou seja, o Inter fez 2-0, depois o Fluminense conseguiu fazer o 1, mas não foi um jogo fácil não. Sim, o Internacional não jogou muita coisa não, e o Inter tá brigando ali pela zona da Libertadores. Na minha concepção, o G4 não muda mais. O G4 não muda mais. Flamengo, Palmeiras, Santos e Grêmio. Não muda mais. Sobram 2 vagas, tá? Que está sendo disputada ali por São Paulo, Corinthians e Inter. Tem esses 3 disputando. São 3 times que estão com futebol muito parecido. E na minha visão, nenhum dos 3 bom. Então, quem for menos pior, os 2 que foram menos pior, vai acabar se classificando ali de 5º e 6º colocado. O Internacional tinha que somar pontos, somou ponto em casa, ganhou de 2-1. Placar normal. Cruzeiro 0 e Atlético 0. Jogo horroroso. Ruim. Teve que se ter paciência para ver. Os 2 times parece briga de bêbado. Os 2 a 3 quilômetros, um de distância do outro, tentando dar o soco. Mas aquele soco para não acertar. Ou então, briga de criança. Você lembra de briga de criança como é que é? Não, bate você primeiro. Não, você falou que me bater, bate você. Não, bate você. E não acontecia nada. Exatamente. Tecnicamente, em jogo fraco, pior pro Cruzeiro. Que nada e nada. E o próprio discurso do Abel já começa a bater um certo desesperozinho. E muitos daqueles jogadores que fizeram uma puta de uma sacanagem com a Rogério Ceni, a torcida tá começando a vaiar. Vai cair nas costas. Tem que segurar a bronca. A sorte do seu Dedé, quer dizer, sorte, o cara se machucou, mas que ele não tá. Que ele também é responsável por isso. Ele expôs o Rogério Ceni, junto com o seu Edilson, Egídio, Thiago Neves, assim sucessivamente. Thiago Neves tomou a sonora vaia. O jogo foi horroroso. E o Cruzeiro nada e nada. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 1 ponto à frente do Fluminense. 1 ponto. Abriu o olho. O Atlético deixou o Cruzeiro lá atrás. O Atlético, na minha concepção, pela pontuação que o Atlético já está
Na minha visão, o Atlético não cai mais. Vai precisar desses 6 jogos aí, uns 3, 4 pontinhos, só para se garantir matematicamente. Mas acho que não cai. Para mim, o Atlético já está fora dessa briga pro descenso. Agora o Cruzeiro não. Tá dentro legal. Tá dentro legal. Vai ter um jogo fácil, relativamente fácil na próxima rodada. Pode dar uma melhorada na pontuação. São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo não jogou tão mal assim, mas o Atlético Paranaense é melhor. Mesmo desfalcado, o Atlético Paranaense é melhor, ganhou de 1-0 fora de casa, o Atlético está leve, livre, solto, tranquilão. E o São Paulo, vi alguns aí criticando o Diniz, mas porra, já escutei papo de mudar o treinador, pô, tá de sacanagem se o São Paulo mudar de treinador, pô. Aí, porra. Aí é uma completa bagunça, né? Não pode, não pode. Então, São Paulo perder para o Atlético Paranaense hoje, na atual circunstância, não é surpresa. O Atlético Paranaense é mais forte que o São Paulo. Ponto. Simples assim. Ponto. Simples assim. Então, São Paulo 0, Atlético Paranaense 1. São Paulo é um dos times que está brigando pelo G6. Mas eu vou ser bem sincero. Do jeito que Internacional, São Paulo e Corinthians estão jogando, a classificação para a Libertadores vai chegar porque vai cair no colo, não por mérito. A classificação em quinto e sexto lugar para Inter, São Paulo ou Corinthians vai cair no colo. Por quê? Porque os outros times que estão atrás, que no caso é a Bahia, eu acho que o Goiás, derrapa e nada, principalmente o Bahia, que tinha a chance de estar ali, derrapa e nada, então vai acabar caindo no colo. Eu não estou falando do Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense já tem vaga, mas o São Paulo se classificar, na boa, porque caiu no colo, porque futebol mesmo. Flamengo e Bahia. Flamengo abriu 10 pontos para o Palmeiras, ganhou de 3-1, tomou um susto, mas o Flamengo jogou mais. Não tem como contestar, não tem nada o que alegar sobre a vitória, mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Não tem o que falar, não tem. Se questiona muito o nível dos outros times. Alguns estão falando, o Flamengo aumentou o sarrafo, se não tivesse o Flamengo, o Palmeiras seria o time a ser batido, coisa e tal. É porque agora o que o Flamengo está jogando, comparando com os outros parece que não estão jogando nada. Eu discordo um pouquinho disso aí. Mesmo o Flamengo, se o Flamengo não tivesse no campeonato, vamos lá, se o Flamengo não tivesse no campeonato, para mim, os outros times continuariam não jogando nada. Seria um campeonato medíocre, de nível baixo, igual ao do ano passado. O Palmeiras foi campeão ano passado. Um time tipicamente retranqueiro. O de 2017 ganhou um retranqueiro, que foi... Porra! Então, para mim, o nível do futebol continuou baixo. Só que, pelo menos, esse ano, 4 times aumentaram o nível. Tudo bem que nos outros anos tivemos aí o Grêmio já há uns 2, 3 anos tentando manter um bom futebol e até conseguiu, foi campeão da Libertadores, mas estava sozinho. Esse ano não. Tivemos Santos com bom futebol, Atlético Paranaense com bom futebol e o Flamengo com bom futebol, junto com o Grêmio que já estava. Então tivemos 4 times que aumentou um pouco o sarrafo. O Flamengo deu uma aumentada, lógico, o futebol do Flamengo tem intensidade diferente das dos demais. E o Bahia? Não foi nada alarmante o Bahia perder para o Flamengo dentro do Maracanã. Tá todo mundo perdendo. Acho que só não perdeu o São Paulo. O restante todo mundo perdeu. Então, não tem nada de anormal o Bahia ter perdido para o Flamengo. O que eu lamento é a forma como o Bahia joga, que o Bahia poderia estar no G6. Isso eu lamento.
Chapecoense 0, Grêmio 1. O Grêmio ganhou com um golaço do Luciano de bicicleta, mas o Grêmio vem aí da invencibilidade depois que teve lá aquela trágica derrota para o Flamengo no Maracanã pela Libertadores. O Grêmio não perdeu mais, enfileirou aí, sei lá, 4, 5 vitórias. Mas não foi um futebol no melhor nível que a gente já viu o Grêmio, não. Não foi. Não foi. Esse jogo contra a Chapecoense, o Grêmio tomou muito sufoco da Chapecoense. Muito, não foi pouco não. Tomou muito sufoco. Ganhou, mas tomou sufoco, mas ganhou. O que importa é os pontos. Mas tomou sufoco. E para mim o Grêmio, como eu falei, o Grêmio vai ficar entre os 4. Acho que só faltando 6 jogos não consegue atingir terceira colocação pela distância que está. Mas a quarta colocação na minha visão, é garantida do Grêmio, até pelo futebol que vem jogando. Mesmo eu falei, não vem jogando o futebol que eu já vi do Grêmio, mas é muito mais futebol do que Internacional, São Paulo e Corinthians. Fortaleza 1, Ceará 0. Mereceu Fortaleza. Quer dizer, mereceu em termos, né? Fez 1-0 e depois se retrancou todo. Escutei o papo que não foi o Rogério Ceni que pediu, foi jogadores que recuaram, tomaram muito sufoco. Se tomasse o empate, não seria injusto, mas foi eficiente em se defender. Mas o Ceará jogou mais. Mas, como futebol é bola dentro do gol, e quem fez o gol foi o Fortaleza, então mereceu. Clássico é clássico, mas não gostei da postura do Fortaleza. Gostei da postura do Ceará, só que o Ceará tem aquele grande defeito de perder muito gol. Mas o jogo animado, Fortaleza e Ceará. Ceará jogou um pouco melhor, porque quis atacar mais. CSA 0, Vasco 3. CSA estava incomodando aí, incomodou o Flamengo, incomodou um monte de time, só que um jogo direto contra o Vasco não conseguiu. O Vasco acabou se impondo e ganhou de 3-0 e, na minha concepção, infelizmente, pela distância que o CSA já está do primeiro time da zona de rebaixamento, que é o Fluminense, acho muito difícil o CSA sair. Apesar de o CSA ter jogos diretos contra os times que estão na parte de baixo da tabela. Mas o primeiro jogo direto era contra o Vasco, ele já perdeu. Sinceramente, infelizmente, não acredito na permanência do CSA. E o Vasco da Gama já está livre, já está 42 pontos, já não corre mais risco. E o último jogo foi Botafogo e Avaí, horroroso. Eu não sei qual foi pior. Eu não sei se o pior jogo foi Cruzeiro, Atlético Mineiro ou Botafogo e Avaí. Eu acho que foi Botafogo e Avaí. Horroroso o jogo. Horroroso. Horroroso. Entra aí no canal, tem o vídeo horroroso, mas o Botafogo tem que somar ponto. O Avaí já caiu, o Botafogo tem que somar ponto. Mas como eu falei no vídeo, Botafogo e Avaí, se o Botafogo não cair, é milagre. O time do Botafogo é muito ruim. Muito ruim. E a tabela do Botafogo é complicada até o final do campeonato. Com isso, a classificação do campeonato fica o seguinte. Flamengo 77 pontos. Já é campeão? Matematicamente não. Virtualmente sim. Quando vai ser campeão? Eu particularmente não acredito que o Flamengo seja campeão antes do jogo da Libertadores. Não acredito. Acredito mais do Flamengo ser campeão na partida seguinte, contra o Ceará no Maracanã. Aí sim. Antes, sinceramente, eu não acredito. Não acredito. Mas está lá 10 pontos do Palmeiras. O Palmeiras ainda tem chance? Tem. Mas, sinceramente, o Palmeiras tem que se preocupar com o Santos. Que é muito mais fácil o Santos passar o Palmeiras do que o Palmeiras chegar no Flamengo. Principalmente pelo futebol. Flamengo, Palmeiras e Santos. Quem é que está jogando o pior futebol? Palmeiras. Então, para mim, é mais fácil o Santos passar o Palmeiras do que o Palmeiras encostar no Flamengo. Pelo futebol jogado. Então, o Palmeiras é melhor olhar para trás do que para cima.
Porque para cima, impossível não é, mas é muito difícil. Agora, o Palmeiras ser ultrapassado pelo Santos não é anormal. Pode acontecer, principalmente pelo futebol que os dois vêm jogando. Então, Palmeiras em segundo lugar com 67, Santos em terceiro com 64, a caça do Palmeiras de por mérito por futebol. O Santos até merece o vice-campeonato. E o Grêmio consolidando a quarta colocação com 56 pontos. É o que eu imaginava o G4. Quinto lugar o São Paulo com 52 pontos, que a quinta colocação aparentemente está caindo no colo, e o Atlético Paranaense em sexto lugar com 50 pontos. O Atlético Paranaense está ali de turista, né? Em sétimo lugar, o Internacional, que essa vaga na pré-Libertadores está caindo no colo, porque também não está jogando nada o Internacional. Em oitavo lugar, Corinthians, que pelo futebol também não merece para a Libertadores, mas de repente vai cair uma vaguinha no colo se o Flamengo for campeão da Libertadores. Aí cai essa vaga para o Corinthians. Aí, rapaz, é muita cagada, né? Porque São Paulo, Internacional e Corinthians não estão merecendo ir pela Libertadores, para a Libertadores com o futebol que está jogando. Mas vai acabar que os 8 vão acabar entrando. Vai acabar entrando Flamengo, Palmeiras, Santos e Grêmio. O Atlético Paranaense já está. Aí vai entrar o São Paulo e o Internacional. E o Flamengo, sendo campeão, vai abrir mais uma vaga, entra o Corinthians. Rapaz, vai acabar tendo 3 times sem merecer, porque a vaga caiu no colo. Em nono lugar, Bahia com 43 pontos, que para mim não tem mais chance de Libertadores. Bahia teve todas as chances possíveis, jogou no ralo. Bahia vem de 5 jogos com 5 derrotas. Quer dizer, 5 jogos com 3 derrotas e 2 empates. Então o Bahia definitivamente abriu de lona, faz esses 6 jogos aí para se manter na Sul-Americana e ponto. Apesar de Corinthians, Internacional e São Paulo não está jogando absolutamente nada. Em décimo lugar, Goiás, já livrão do rebaixamento. Goiás já pode começar a pensar no projeto para 2020, para vir mais forte, mas vai atingir um objetivo até maior, que é a Sul-Americana ano que vem. Então, até o Goiás, tranquilinho em décimo lugar. 11º lugar, Vasco também com 42 pontos, livre do rebaixamento. Vasco também tranquilão, livre de rebaixamento. Na minha visão, acabou o desespero. Pode jogar as 6 rodadas, mas tranquilo aí nessas 6 rodadas aí para fazer 3, 4 pontos. Acho que o Vasco consegue fazer esses 3, 4 pontos, mas para mim o Vasco definitivamente não corre mais risco. Quem está brigando ainda pelo rebaixamento? Atlético Mineiro com 40 pontos, mas principalmente Fortaleza em 13º com 39, Botafogo em 14º com 36, Botafogo teve 4 derrotas seguidas e agora uma vitória sobre o Avaí. O Ceará em 15º também com 36 pontos, o Cruzeiro, que nada e nada, em 16º lugar, com 35 pontos, apenas 1 ponto à frente do primeiro time na zona do rebaixamento, que é o Fluminense, que está com 34 pontos em 17º, e já rebaixado, na minha concepção, CSA em 18º com 29, Chapecoense em 19º com 22 e Avaí em último lugar com 17. Então, mais um time para mim se garantiu na Série A, Vasco da Gama. E continua ainda brigando para mim por apenas uma vaga está em disputa para a Série B, Atlético Mineiro, Fortaleza, Botafogo, Ceará, Cruzeiro e Fluminense. Ainda acredito que os times que têm mais perigo de cair, para mim, é Botafogo, Cruzeiro e Fluminense. Botafogo, Cruzeiro e Fluminense. São os times que, na minha concepção, têm mais chances de cair pelo futebol apresentado. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães e coloque a sua opinião sobre esse resumão da 32ª rodada. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau!
campeonato tá acabando, hein? Um abraço.